processo de licenciamento ambiental, eu sempre classifico em três fases distintas. Primeira fase é a fase preliminar, o início. Primeira coisa que você faz, fase 1, diagnóstico pré-licenciamento ambiental. É a primeira coisa que você faz. E essa fase 1, ela diz respeito a você adquirir todo o suprimento informacional, todas as informações necessárias para que você venha a aplicar efetivamente o processo de licenciamento ambiental, que é a fase 2, que eu vou explicar para vocês posteriormente. Então, essa fase 1 é a fase de diagnóstico preliminar. Você vai coletar aquelas informações preliminares que vão te possibilitar ter todo o suprimento necessário, suprimento técnico de informações necessárias para implementar efetivamente o processo de licenciamento na fase 2. Então, a fase 1 ela está direcionada à resposta de algumas perguntas interessantes. Primeira pergunta: o empreendimento ou atividade é licenciável ou não? Primeira pergunta que você tem que se fazer é essa. Por quê? Porque embora exista uma grande diversidade de empreendimentos licenciáveis, embora a grande maioria das atividades que têm um potencial de degradar o meio, que consomem recursos naturais, eles são licenciáveis, existem alguns exemplos de atividades que não são licenciáveis, que não necessariamente precisam passar por um processo de licenciamento ambiental. Vou dar um exemplo: aqueles depósitos de materiais de construção, com certeza você já deve ter conhecido algum. Aqueles depósitos, eles atuam em cima de recursos naturais, eles revendem materiais de construção, areia, tijolo para alvenaria, cimento, e todo esse material, ele vem de um processamento anterior que vem gerando impactos, que vem degradando o meio e que precisam passar por processo de licenciamento ambiental. Muitos desses depósitos, inclusive, trabalham com revenda de matéria-prima de origem florestal. E a gente sabe que a madeira também é muito utilizada como material de construção. Então, assim, esse tipo de empreendimento, depósito de material de construção civil, ele precisa de um controle ambiental sobre os recursos naturais que ele disponibiliza para venda. Ele precisa de um controle. É necessário que haja uma responsabilidade compartilhada desse material, uma vez que para aquele material chegar num depósito, ele tem um processo que precisa de licenciamento. Então, é necessário que haja um controle, principalmente quando a gente leva em consideração a revenda de matéria-prima de origem florestal, que é a madeira. Então, é necessário ter um controle. Mas esse controle não necessariamente vai ser feito obrigatoriamente através de um processo de licenciamento ambiental, tá? Aqui no meu estado, a gente vai ver mais na frente também que o licenciamento, via de regra, ele é gerido pelo estado, tá? Pelos estados, e aqui no meu estado, esse tipo de empreendimento não precisa passar por um processo de licenciamento ambiental. É necessário que haja um controle, como eu falei, principalmente quando há revenda de matéria-prima de origem florestal. Mas esse controle não é feito através de um processo de licenciamento. Existem outros dispositivos legais de controle que não são necessariamente o licenciamento ambiental. Então, a primeira coisa que você tem que saber é se o empreendimento é licenciável ou não. Porque se você não fizer essa análise, você vai acabar orientando, você pode orientar, pode acabar tendo um risco de orientar o empreendedor da forma errada, porque às vezes você diz que precisa de um licenciamento e na verdade não precisa, ok? Quando você é recém-formado, quando você não tem experiência, você pode cometer esse erro, e a forma de você não cometer esse erro é verificando se o empreendimento é licenciável ou não. E como é que você verifica isso? Existem algumas formas interessantes de você verificar isso. Por exemplo, você pode consultar a resolução CONAMA 237 de 97, tá? Que aí ela vai dizer para você uma série de exemplos, lá vai ter juridicamente uma série de exemplos de empreendimentos que são licenciáveis, e aí você pode ver se aquele tipo de empreendimento é licenciável ou não de acordo com a resolução CONAMA 237. Caso você verifique e ainda reste dúvida, você pode consultar o órgão ambiental do seu estado. Como eu falei agora há pouco, via de regra, o licenciamento ele é estadual. Não é que todo o processo de licenciamento é necessariamente estadual, é gerido pelo órgão ambiental do estado. Vou explicar para vocês na fase 2 que não é dessa forma, ok? Mas
geralmente, via de regra, o licenciamento ambiental ele é estadual. Então, o Estado ele sempre tem um órgão ambiental competente pelo licenciamento. E esse órgão ambiental competente pelo licenciamento, ele é um órgão executivo, um órgão seccional, e ele age em cima de um respaldo jurídico, que muitas vezes é através de uma resolução do Conselho do Estado. Okay? Então, a gente sabe que tem um conselho e tem uma resolução. E nessa resolução, ela tem lá todas as diretrizes jurídicas que vão dizer como o licenciamento ambiental ocorre naquele estado. Então também tem exemplos de atividades licenciáveis. Okay? Então você pode pegar a resolução do seu estado, que muitas vezes está publicada no site oficial do órgão ambiental do seu estado, dá uma lida, busca se aquela atividade é licenciável ou não. Isso se você tiver dúvida se ela é licenciável ou não. Existem alguns empreendimentos que você com certeza sabe que é licenciável. Por exemplo, extração mineral é um empreendimento licenciável. Entendeu? Mas nesse caso do depósito, muitas vezes você pode ter dúvida, ok? Quanto ao caráter de ser licenciável ou não. Então, quando você tiver dúvida, você pode consultar a resolução CONAMA 237, pode consultar a resolução do seu estado, seja qual estado você se encontre, tá? E você pode, caso ainda persista a dúvida, entrar em contato com o órgão ambiental do seu estado, ok? Então, a gente consegue ter uma certeza, uma clareza através desses 3 metodologias de você saber se o empreendimento é licenciável ou não.